pela comunicação. Boa tarde, senador. Obrigada pela presença e acho que o senhor foi feliz em passar ponto a ponto, porque isso facilita o nosso diálogo também. Eu queria só dialogar sobre as suas colocações em relação à área da comunicação. A gente entende a preocupação em relação a novos compromissos em termos de destinação de recursos, porque a gente traz a proposta da criação do fundo de incentivo à comunicação alternativa e também de uma emissora pública, que seria a TV distrital, aqui uma TV no Distrito Federal. A questão central para a gente, na verdade, é que a gente mude um paradigma e passe a entender a comunicação como um direito de cada cidadão e cidadã. E, historicamente, no Brasil, a gente vê que as políticas de comunicação que são desenvolvidas, seja no âmbito municipal, estadual, distrital e federal, se resumem à distribuição das verbas publicitárias, se resume ao departamento de marketing ou assessoria de imprensa dos governos. E há uma luta muito grande do movimento pela democratização da comunicação em difundir para a sociedade e para os atores políticos a compreensão de que a comunicação tem que ser vista como um direito e que, portanto, a gente precisa de política pública para garantir o exercício da liberdade de expressão do conjunto da sociedade. Então, quando a gente apresenta esse conjunto de propostas, seja para fortalecer o sistema público, seja para incentivar a mídia alternativa, seja para universalizar a banda larga, e aí a gente está falando de universalização mesmo e não de massificação, né? Banda larga não tem que ser só para quem pode pagar por o serviço, tem que ser para o conjunto da população brasileira. A gente está falando de um direito que precisa ser garantido. Então, nesse sentido, e quando é um direito, todo mundo precisa participar, né? Precisa poder ser ouvido na construção dessas políticas. Então, é fundamental, e eu queria reforçar a importância da constituição do Conselho de Comunicação Distrital, que foi um compromisso do atual governo 2 anos atrás, quando a gente organizou um seminário grande aqui em Brasília, que foi o Comunica DF. Há um projeto de conselho pronto que só falta ser enviado aqui para a Câmara Legislativa. Então, construir um espaço de participação social em que a sociedade do Distrito Federal possa ser ouvida em relação às construções das políticas de comunicação, acho que é uma questão estratégica para a gente. E, por último, o senhor falou bastante da questão do gabinete digital. A gente queria lembrar que dentro dessa proposta tem um elemento importante sobre a questão do uso de software livre, né? Acho que o Brasil já avançou bastante nesse sentido. A nossa comunidade de produtores e desenvolvedores de software livre é uma das maiores do mundo, e usar o software livre na administração pública é algo que não só traz um incentivo para o fomento da produção e do acesso ao conhecimento de forma plural, como traz economia também para a própria gestão pública. Então, a gente queria destacar essa questão do software livre e lembrar que, apesar das restrições orçamentárias, a política de comunicação do governo não pode se restringir à distribuição da verba publicitária e assessoria de imprensa. A gente precisa de política pública que, de fato, garanta o exercício da liberdade de expressão do conjunto da população do DF. Obrigada. O próximo então é Chico Simões, do Ponto de Cultura e Invenção Brasileira. Chico está ali. Aí o próximo é o Isaac, depois a Lúcia, depois o Maciel. Vou falar rapidamente só para constar. Boa tarde. O Distrito Federal é uma unidade ímpar. Não é um município e não é um estado. Mas parece que os governos sucessivos e várias instituições aqui não percebem isso e tratam, às vezes, o Distrito Federal como um município, às vezes tratam o Distrito Federal como um estado. Isso cria uma esquizofrenia, né, que faz com que a gente não se entenda, que a gente viva um problema constante de identidade cultural. Quem somos, o que somos, se somos brasilienses ou não, se quem nasce na Ceilândia é brasiliense ou não. Esse tipo de coisa, de identidade cultural, dificulta desde a autoestima das pessoas, né, o sentimento de pertencimento a um território é muito importante, né, para que a gente se orgulhe, para que a gente entenda o lugar do qual a gente é. Isso diz respeito à cultura. Cultura não é apenas as belas artes. Cultura é tudo aquilo que nós agregamos valor simbólico. Cultura é o que nos faz ser o que somos.
né? O que nos diferencia dos demais animais e das coisas e dos objetos. O que eu pergunto é isso. Nesse sentido, né, pensando a história e a vocação do Distrito Federal Brasília, né, para o Brasil, e depois desses longos anos que nós vivemos de ditadura, e depois da ditadura, de governos neoliberais mais preocupados com as relações econômicas, né, do que com as relações de bem-estar, de sentimentos, de pertencimento, o que é que você propõe, né, na área de cultura, o que é que tem sido levantado para que a gente possa retomar a vocação do Distrito Federal como capital do país e um exemplo de cidade para o mundo. Perfeito, eu estou mostrando aqui, a gente conseguiu só para acabar, tá? Reforçando. Próximo vai dizer o Isaac Mendes, Movimento Supernova. Primeiramente, boa tarde, Rodrigo. Estou aqui representando o Movimento Supernova, lá de São Sebastião. A gente vem num fazer cultural, né, ao longo de 10 anos, participando ativamente de decisões políticas dentro da comunidade, né, e isso possibilita a gente a ter uma relação cada vez mais próxima, né, com as pessoas que estão nos representando. E aqui, hoje, vendo o DF Movimento, né, esse movimento ativo, né, participando realmente desse momento importante que são as eleições para governador, de uma satisfação imensa, né? Eu, na verdade, não vou nem fazer questionamentos ou algo do tipo, mas parabenizar o senhor pela coragem, pelo o empenho, né, de estar querendo nos representar, né? Eu acho que isso já é uma qualidade extremamente valiosa. É claro que vão ter muitas divergências políticas, aqui cada um tem o seu posicionamento, o seu partido, né? Mas o que a gente quer realmente é dialogar, né? A gente quer ser sujeito, como você mesmo disse, desse processo, né? desse caminhar político, né? Das decisões políticas do DF, né? Da nossa comunidade, primeiramente, né? Do DF como um todo, e fazer a verdadeira democracia. O que a gente percebe é que o Brasil cada vez mais está se tornando democrático. A gente está começando a entender o que é essa democracia. É uma democracia recente, né? Mas começa-se a perceber o peso, né? O valor que tem a democracia. Então, um momento como esse mostra claramente que vivemos em um país democrático, né? E isso, mais uma vez, né, é de uma satisfação muito grande, de uma felicidade enorme poder estar aqui, poder ver o grupo Negra do Movimento São Sebastião fazer uma apresentação belíssima, né, sobre a questão do negro, porque a gente também se manifesta artisticamente para falar das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas lutas. Então, fica aqui só essa minha fala de satisfação, de parabenização pela coragem, pelo empenho, né? E dizer que não vamos parar por aqui, a gente continua, né? O DF vai continuar em movimento. Valeu. Lúcia Santos, Rede Social Paranoá, Itapuã. Boa tarde, senador, e boa tarde para o público, né? Quando o senador fala de saber ouvir, né, e a gente espera que seja orientado para que todos que estejam nas regiões administrativas, né, que vão fazer parte desse governo, que saibam ouvir os movimentos sociais locais e principalmente as redes sociais, quando vão colocar as dificuldades no não cumprimento dos direitos da comunidade e dizer que estamos contra. Então, que saibam, de fato, ouvir. Porque eu, como servidora do setor da educação, né, muitas vezes
Nós lutamos lá por creche na região do Itapuã, Paranoá, há muitos anos, e que não é construído, senador, porque a questão da especulação das terras no GDF não permitiu que tenha espaço para equipamentos públicos naquela região. Então, que o governador, né, caso seja eleito, lute para além dessa especulação para que haja espaço de fato, né? E outra coisa, quando você fala da valorização do professor, eu gostaria de dizer que as creches públicas, com a gestão pública, ela começa desvalorizando os profissionais quando ela contrata com salários menores ONG para administrar. São profissionais que vão ganhar muito menos do que um profissional que é concursado pela rede pública. Então, ela já começa desvalorizando. Outra coisa, a creche é um direito da criança, e na nossa região já temos adultos que os seus pais lutaram por creche e não tiveram, até hoje estão na luta por creche, né? Então, o direito das crianças é provado cientificamente que a criança que entra na creche reduz o índice de violência consideravelmente, não precisaremos de delegacia, não precisaremos investir na segurança. O direito das mulheres, lutamos pela emancipação da mulher. Como é que a mulher vai se emancipar se ela não tem onde deixar o seu filho protegido? A Prefeitura de São Paulo está investindo em creche noturna para as mulheres fazer política. Então nós precisamos avançar, e na nossa região não tem uma creche sequer. Vai terminar esse governo sem uma creche. Esperamos que na nossa região as 10 mil crianças sejam atendidas no final do seu governo, que estão esperando para o creche. Outra coisa que reduz as creches, nós não temos como essas mulheres que sofrem violências e que estão na dependência financeira do seu réu, poder sair para se emancipar e trabalhar, porque financeiramente às vezes só tem aquela renda. Tá? Outra coisa que a gente luta muito, que está na nossa pauta, a questão da educação em tempo integral. Para mim, formar o indivíduo no desenvolvimento integral, não basta dizer que eu construí escola, se eu não construir condições para um funcionamento integral, com parte desportiva, com espaços para produção cultural, com espaço para o descanso, com espaço para o jovem ou criança ter um refeitório. Então, nós queremos que você pense que a educação em tempo integral precisa de realmente condição. E valorizar o educador é oferecer condição de trabalho antes de tudo. Maciel Ruas. Boa tarde a todos e a todas novamente. Senador Rodrigo Ronneberg, nesse ato aqui, candidato ao governo do Distrito Federal, falar um pouco sobre juventude. Primeiro, Rodrigo, nós temos um maior boom populacional de jovens nesse país e, segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos, essa curva etária cai em 2030. Então a gente tem uma longa estrada ainda. Só no Distrito Federal nós somos 740 mil. E segundo o último dado do mapa da violência, nossa cidade está entre as 10 que mais jovens negros morrem. A estrutural ela tem, com 10 mil habitantes, a cada 10 mil habitantes, um índice de mortalidade de 13 jovens negros. E essa provocação é justamente, e eu concordando um pouco com a sua fala, de que a gente precisa de, além de estar na secretaria, a gente precisa ter a multissetorialidade. Com tudo que a gente tem visto no acúmulo de 10 anos de política de juventude, é que, para além da multissetorialidade, a gente precisa de orçamento. A gente precisa de chegar na questão da saúde e não ter discussão de que falta leito ou que falta marca. E por isso não dá para atender a temática de juventude, porque tem